Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças ao nosso Deus que nos dá mais esse dia, mais esses momentos, nos concede para estarmos juntos, para estudarmos mais um tema da nossa lição da Escola Dominical, onde nós estamos estudando nesse terceiro trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Temos estudado os temas onde tem sido abordado sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Já estudamos 10 lições até aqui e creio que nós temos crescido de maneira tremenda através da palavra do Senhor, das falhas, dos erros, dos acertos desses homens e como que Deus lidou com eles, de modo que não venhamos a cair nas mesmas falhas deles, mas aqueles que também serviram ao Senhor, assim como hoje nós vamos estudar sobre o rei, sobre o reinado do rei Ezequias. Nós iremos, se Deus quiser, aqui entender um período maravilhoso através desse rei que serviu ao Senhor nosso Deus com todo o coração, abriu o coração para o Senhor e Deus operou maravilhosamente através da vida dele e assim ele pôde abençoar a nação de Israel. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, no capítulo 18. Se você tem a sua Bíblia, pode, por favor, abri-la ou a sua revista da Escola Dominical. E assim eu estarei lendo esse texto que foi selecionado, alguns versículos e parte também do capítulo 19, para que o leitor, o estudante desse texto, desse tema, possamos ter uma compreensão geral sobre o mesmo. Segundo Reis, capítulo 18, versos 1 ao 3, depois o verso 13 e ainda o verso 28 e 29. Posteriormente, vamos ler também no capítulo 19, o verso 1, e assim do verso 5 ao verso 7, e aí leremos o 15, o 16, o 20 e o 21. Se você tem a sua Bíblia, terá que acompanhar a citação que você tem na tela e assim poder acompanhar comigo a leitura. Mas se tem a revista, poderá lidar literalmente acompanhando comigo o texto. Vamos lá ao texto da palavra do Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, ou seja, em hebraico, e falou, e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e ouvirá
e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então, esses os versículos que nós lemos e faremos uso de boa parte desses textos para entendermos o conteúdo da nossa aula. Com base no conteúdo dos tópicos que nós iremos ministrar, então pretendemos aqui, de linhas gerais, afirmar que o Senhor ouve as orações dos que o temem, ou seja, as pessoas que temem a Deus, são fiéis ao Senhor, quando eles oram, Deus ouve as suas orações. Pois bem, a título de introdução, é importante um esclarecimento, porque na aula passada nós finalizamos os estudos a respeito do Reino do Norte. Ou seja, na última aula, nós estudamos sobre a deportação das 10 tribos do Reino do Norte que foram levadas pela Assíria por causa dos seus pecados, pelo fato dos reis, que no último rei que nós estudamos sobre eles foi o rei Oséias, que inclusive nós acabamos de ler aqui o texto falando que no 3º ano de Oséias, quando ele reinava lá, iniciou Ezequias no sul a reinar. Então isso significa que as 10 tribos foram levadas para a Assíria, e hoje nós vamos estudar sobre o rei Ezequias, porque as tribos do sul ainda permaneciam em pé. Por isso que nós vamos estudar sobre o rei Ezequias. E, segundo as Escrituras, os próprios textos que nós vamos ver nas Escrituras, demonstram que Ezequias foi um dos melhores reis que teve em Israel. Por quê? Pelo fato de que ele teve um governo reto, justo, honesto, e tudo que ele fez agradou ao Senhor. Ele fez uma das coisas mais importantes que Ezequias fez, foi reformar, ele criou toda uma reforma religiosa, fez uma reforma no culto, restaurou o sistema religioso de Israel, que estava totalmente esquecido, totalmente depenado, as práticas, enfim, os sacerdotes, os levitas, não estavam atuando no templo, apenas de maneira aleatória. E com a prática, com a atitude desse rei, a maneira como ele agiu diante de Deus com seu coração, acabou culminando num grande avivamento para o povo de Deus naqueles dias desse rei. Mas eu gostaria de trazer uma orientação pedagógica. Por quê? Porque na aula passada nós estudamos sobre a deportação das 10 tribos do Reino do Norte pela Assíria. E com isso, significa que todos os assuntos que nós estudamos sobre os reis do Norte cessou-se. Então, esta, e as próximas lições, nós vamos tratar sobre o quê? Sobre o Reino do Sul, ou seja, sobre Judá. Historicamente falando, Judá ainda
até agora dessa aula nossa com o rei Ezequias, ainda durará cerca de 110 anos, porque posteriormente a Babilônia virá e vai levar estas tribos também, Judá será levado cativo. Por isso eu sugiro que o leitor, professor, os alunos da escola dominical, ao estudar a Bíblia, para entender a sequência histórica, os contextos que vão ocorrer daqui para frente, deve estudar de maneira paralela, segundo o livro de Reis, a partir do capítulo 18, e também, segundo o livro de Crônicas, a partir do capítulo 29. E assim, essas leituras serão necessárias, importantes, para que o aluno entenda a sequência histórica até chegar o fim também dessas tribos do sul que serão levadas cativas, né, para a Babilônia, que será a nossa última aula. Nós estaremos estudando hoje sobre 3 temas também, ou melhor, 3 tópicos da nossa aula. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre o justo reinado de Ezequias. O segundo, Senaqueribe, ele invade Judá. E por último, a oração do rei Ezequias e o livramento que Deus trouxe para o rei. Então, no nosso primeiro ponto, está aí na tela, nós vamos falar sobre o justo reinado de Ezequias. Ou seja, nós vamos analisar aqui nesse tópico que quando nós colocamos o nosso coração nas coisas do Senhor, o nosso foco, né, diante de Deus, haverá o quê? Mudanças de comportamento e haverá atitudes, e essas atitudes, elas serão bem notadas. Por quê? Quando nós colocamos o nosso coração, algo acontece, literalmente acontece. Pois bem, nesse nosso primeiro ponto, vamos falar então sobre o justo reinado de Ezequias. Primeiro, vamos entender que Ezequias, ele foi um rei, e pode-se dizer, assim como o comentarista está dizendo no nosso primeiro subtópico, um rei reformista. Realmente isso aconteceu nos seus dias. Quem foi o rei Ezequias? Olha, Ezequias, ele foi filho de Acás. Quando nós olhamos as escrituras, o pai dele, Acás, foi um péssimo rei, um rei perverso, mas interessante que o filho, e dá a entender claramente quando a gente lê principalmente os livros das crônicas e também o livro de Isaías, dá a entender que Ezequias foi um corregente junto com seu pai, para posteriormente, o seu pai falecendo, ele assume o trono. Mas ele não age como pai. Ezequias, ele foi um bom rei, ele agiu com retidão diante do Senhor. Ele foi o quê? O 12º rei de Judá, depois da divisão das tribos. Ele começou então a reinar com 25 anos de idade, e o seu governo, o seu reinado durou por 29 anos. Como eu disse no início da aula, numa introdução, de que nós precisamos lidar tanto com o livro dos reis, quanto o livro das crônicas. E como nós vamos lidar aqui nesse primeiro ponto a respeito das reformas que Ezequias executou no seu reinado, nós temos um texto histórico muito mais abrangente nas crônicas do que no livro dos reis. Então, nós vamos utilizar aqui boas partes do livro das crônicas, por isso que eu convido você a deixar a sua Bíblia já até aberta, se quiser acompanhar comigo, no capítulo 29 do livro de crônicas, para que a gente possa, então, fazer uma leitura que nós vamos fazer daqui a pouco. Por que isso? Porque o segundo livro de crônicas vai enfatizar sobre as reformas religiosas que Ezequias executou. Lá está bem detalhado. E essa semana, foi tão tremendo, tão maravilhoso para mim, como que Deus falou comigo quando eu estudei essa lição,
né? É um assunto que a gente já ministrou em outra época, já estudamos esses assuntos, mas cada vez a palavra do Senhor ela é nova e nos renova ainda. Então eu fiquei maravilhado como Deus trabalhou nesse homem, como que esse homem abriu o coração dele, cedeu para o Senhor, diante de um período tão crucial, tão difícil que ele viveu no seu reinado. Inimigo, perseguição, invasão, né, de território, mas ele foi fiel ao Senhor. Vamos verificar lá, de linhas gerais, de que ele instaurou uma ampla renovação espiritual no povo de Deus ali em Jerusalém, por causa da sua atitude, do seu comportamento e a maneira como ele abriu o coração para o Senhor, e aí Deus agiu maravilhosamente através dele. Nós vamos verificar aqui sobre algumas das suas ações. Olhamos em segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, os versos 3 ao 11, nós temos ali uma sequência maravilhosa de como que esse rei, ele agiu aí através das suas ações. Veja que já no primeiro mês do seu reinado, ele já deu início às reformas religiosas. Quando se fala de que ele deu início, veja, no primeiro mês. Se ele iniciou a reforma no primeiro mês, subtende-se que ele estava participando do governo do seu pai, porque, como eu já disse, dá a entender isso nos escritos históricos, e ele discordava do pai, mas certamente respeitava, porque o pai era soberano, ele era o rei. E o que eu penso é de que ele pensava assim: quando eu assumir o reinado, eu não vou agir como meu pai. Eu quero fazer tudo segundo as Escrituras, tudo segundo aquilo que o Senhor quer que seja feito. E dá a entender que Ezequias era um homem crente já, tranquilamente, que ele era uma pessoa que servia a Deus, era temente a Deus. Não foi logo em seguida que ele pega o governo. Tanto é que o texto vai nos dizer de que no primeiro mês que ele assume o governo, ele já implanta as reformas. Isso dá a entender que ele é como se fosse hoje, diante da situação caótica que se encontrava Jerusalém, que se encontrava o templo, o povo, as misturas ali. Então, certamente estava lá anotando, escrevendo alguns projetos, alguma coisa que Deus já colocava no coração dele. Por quê? Porque quando a gente tem o coração nas coisas do Senhor, Deus já vai inspirando as pessoas para que quando ele assumir a liderança, ele já inicia desenvolvendo o seu projeto. Veja, o que ele faz? Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e propôs uma nova aliança com Deus. Até grifo, o texto propôs uma nova aliança. Por que isso? Porque, na verdade, uma nova aliança fala de quê? De renovação. E às vezes, o que nós precisamos? Como indivíduo, a gente precisa nos renovar espiritualmente todos os dias com o Senhor. A gente levanta, conversa com Jesus, à noite a gente conversa com o Senhor, durante o dia nós conversamos com o Senhor, mas às vezes a época que a gente não está bem espiritualmente, está fazendo coisas que não agradam o Senhor, é momento de quê? De uma renovação, literalmente de que um novo concerto com o Senhor. E aí nós vamos entender aqui, olha, a partir do verso 3 do capítulo 29, ele diz assim: ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor. Olha, o rei estava determinando, exigindo que os sacerdotes se consagrassem. Se era para eles consagrarem, é porque eles não estavam bem. O próprio texto deixa entender isso com muita clareza. Então ele vai dizer: ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor, Deus de vossos pais,
e tirai do santuário a imundícia. Então, os levitas estavam permitindo imundícias, coisas na casa do Senhor. O que diz o rei? Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Ele estava falando com quem aqui? Com os sacerdotes. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os fez objeto de terror, espanto e escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso que nossos pais caíram, já está falando aqui de modo geral, que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão em cativeiros. Ele está aqui já falando a respeito de quê? Das tribos do norte. Olha o que diz o versículo 10. Agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E o versículo 11, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Note que o rei via que o trabalho na casa do Senhor, os levitas, os sacerdotes, estavam negligentes, não estavam vivendo uma vida de santificação, teriam que santificar e se consagrar. O rei determinou isso por falha de quem? Daqueles pelas quais o Senhor havia chamado. Aí o versículo 10 diz, agora tenho o propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Então aqui, ele tinha um plano, um propósito com Deus. Isso me faz lembrar também de quem? De Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com quem? Com manjar lá na Babilônia, quando foram deportados para a Babilônia. Ou seja, aqui o rei Ezequias, ele também tem um propósito. O propósito dele era de fazer uma ampla reforma espiritual em Jerusalém. Esta aliança incluiria o quê? Uma reforma radical que iria atingir o comportamento e a espiritualidade do povo. Porque se não atingisse o comportamento, não mudar o comportamento das pessoas, então não vai haver o quê? Uma mudança espiritual. Era isso que ele estava propondo e ele levou o povo a isso. O que ele fez? Nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre as suas ações. Primeira ação dele, propôs uma nova aliança com Deus. O que ele mandou fazer? Mandou destruir os altares pagãos. O interessante é que quando nós lemos as Escrituras, nós vamos verificar que vários reis, eles tiravam às vezes todas as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém de mistura. Mas o povo ainda queimava incenso nos altos. Ou seja, tinha sempre um poste ídolo lá, a um certo ídolo, a um certo Deus, mas o povo ia às vezes lá em Jerusalém, no templo, né? Mas também ao mesmo tempo fazia algumas oferendas a um outro Deus. Ou seja, existia uma mistura. Nós já estudamos sobre isso na aula passada. O que acontece com o rei Ezequias? Ele mandou tirar todos aqueles postes ídolos que existiam nas colinas, quebrou tudo, destruiu todos eles. E aí ele manda fazer tudo isso, e ele manda agora reabrir as portas do templo. Então veja o estado, a situação que se encontrava a casa de Deus. Imagina como se esse templo aqui em Patinga, ou nas congregações onde nós reunimos, se chegar ao ponto de fechar. Que é a situação? Um templo fechado representa o quê? O estado espiritual das pessoas que iriam congregar naquele lugar. E ele então foi um rei reformista. Uma das outras ações dele é o quê? Restabelecer as ofertas e os sacrifícios, porque isso não estava mais acontecendo ali no templo. E restituir os ofícios dos sacerdotes.
Ou seja, os ministros, eles não estavam atuando, não estavam ministrando mais. Ou seja, não tinha mais atuação. O outro fator também importantíssimo foi a prática da Páscoa, porque havia tempos e tempos em que não se praticava, não celebrava a Páscoa em Judá. Então, o que mais se destaca aqui é exatamente o quê? As atitudes desse rei, que quando nós olhamos no capítulo 18, verso 6, é que ele se chegou ao Senhor. Está bem claro esse versículo em 18 de 2 Reis e o verso de número 6, que fala assim: ele se chegou ao Senhor, aproximou-se do Senhor. E de que maneira? Não só fisicamente no templo, mas de coração. E diz o texto: não se apartou, e após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ou seja, literalmente, ele se chegou ao Senhor e permaneceu na presença do Senhor. Depois que ele se aproximou do Senhor, ele não se afastou, ele permaneceu na presença do Senhor. O que significa isso? Que ele tinha o coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Olha aí, eu grifei, ele tinha o coração disposto. O líder, ele tem que ter o coração dele disposto a servir ao Senhor. Não importa o que ele está servindo, qual a ação dele, o que ele lidera. Se é um grupo pequeno, se é um grupo grande, se é uma multidão, não importa. Mas ele precisa ter o coração disposto a fazer a vontade do Senhor. E nós percebemos isso na leitura dos textos em Reis, quanto nos de Crônicas. E também o profeta Isaías, ele descreve muitos dos atos desse rei no seu livro. Nós sabemos que o livro do profeta Isaías é chamado o livro messiânico, mas lá tem tantos detalhes desse período desse rei que vem fortalecer as atitudes desse homem de Deus. Isso significa que só foi possível haver as reformas, as mudanças que deveria haver, e mudança tem que partir do coração, é de dentro para fora, e para isso acontecer, o primeiro passo é a palavra do Senhor. Mas olha, que para que isso viesse a ocorrer, aqueles que são chamados pelo Senhor teriam que estar ministrando, servindo a Deus. E esse rei determinou que os sacerdotes, que os levitas, desenvolvessem as funções pelas quais eles estavam negligenciando. Olha, essa é exatamente a razão dele convocar sacerdotes, levitas e outras lideranças para reconhecer o verdadeiro estado de pecado que o povo se encontrava. Os textos seguintes vão nos mostrar literalmente de que ele convoca os príncipes, os maiorais. Por quê? Porque Ezequias, ele tinha o coração quebrantado. E quem tem o coração quebrantado para as coisas do Senhor, consegue fazer grandes coisas para o Senhor. E quando nós falamos de grandes coisas, não quer dizer que é coisas volumosas. Às vezes, na nossa casa, por exemplo, poderá estar precisando de uma reforma espiritual. Se for com uma pessoa, duas, é grande coisa, são grandes coisas que estão acontecendo. Então, isso significa o quê? Que quando um líder coloca o seu coração diante de Deus, e é sincero diante de Deus, e coloca a mão firme, Deus opera maravilhas através dele. Ou seja, essas alianças, elas continuam existindo. As necessidades dessas alianças, dessas renovações, dessas reformas, elas continuam. E aonde que elas têm necessidade de existir? Primeiramente, no indivíduo. Olha, dá a entender claramente que o próprio rei, ele faz a sua aliança com Deus. Se ele não tinha feito aliança nesse período, nesse momento, mas ele já tinha feito diante de Deus, no seu coração. E aqui ele propõe, literalmente, desenvolver
tudo aquilo que já vinha no seu coração. Ou seja, a prática estava vindo, mas o coração dele já havia sido alterado, trabalhado para o Senhor antes da sua execução. Então, na sequência, nós vamos verificar que ele exige o quê? A purificação dos lugares sagrados. Ou seja, não pode haver imundícia em lugares sagrados, nas coisas do Senhor. Assim como nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que levar uma vida de santidade, de santificação ao Senhor, porque sem a qual nós não veremos a Deus. E aqui nós vamos ver claramente como que esse rei, ele age. Olha o versículo 4 e o versículo 5, ele então convoca os sacerdotes e os levitas para se purificarem. E em seguida, após isso, também santificarem a casa do Senhor. Ou seja, remover, retirar as coisas que não agradam a Deus. E quantas vezes nós temos que fazer isso aonde? Na nossa casa. Na casa do Senhor e lá na nossa casa, tirar as coisas, os balins que às vezes existem lá, que não agradam ao Senhor, ou no nosso celular, não é assim? Então, o que aconteceu? Retiraram, o texto vai dizer que retiraram, jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Colocaram lá embaixo, no vale de Cedron, liquidaram com toda a imundícia, com toda a sujeira que ali estava. Ou seja, certamente, alguns deuses, algumas estátuas, algo que não agradava o Senhor. Nos versículos 19 ao versículo 21, aqui do capítulo 29 de 2 Coríntios, nós vamos verificar o quê? Que restabelecer o culto, os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Por isso que eu quero ler esse texto. Olha o que diz aqui, olha. Também todos os utensílios que o rei Acás, no seu reinado, que Acás foi o pai dele, no seu reinado, lançou fora, quer dizer, escondeu, jogou para lá, na sua infidelidade, já os preparamos e consagramos. Estava tudo para lá, sujo, enferrujado, foi tudo preparado e foi agora o que? Consagrado. O texto está dizendo isso. Agora estão diante do altar do Senhor. Por isso que a igreja, os pastores, possuem o hábito de quê? De todos os instrumentos, todos os objetos da casa do Senhor são consagrados ao Senhor, são separados para o Senhor. Ou seja, os instrumentos, todas as coisas que estão aqui na casa do Senhor são do Senhor, porque foram adquiridos através de ofertas e dízimos oferecido ao Senhor. Da mesma forma também, nós somos consagrados ao Senhor, coração, alma e espírito. E essa atitude, quantas e quantas pessoas há o hábito, o costume de comprar algum objeto, algum instrumento para serviço do Senhor. Há pessoas que colocam no coração, eu vou comprar um violão. Eu não sei tocar, mas vou dar para aquela pessoa que está aprendendo a tocar. E conversa com a pessoa e consagra aquele violão para a obra do Senhor. Há outros que também já sabem, e aí ele consagra aquele violão para o Senhor. Ou seja, as notas que vão tirar daquele instrumento, ou qualquer que seja outro instrumento, serão para louvor e adoração ao nosso Deus. Então veja o que diz o versículo 20 ainda. O rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor do reino, do santuário e de Judá. Quer dizer, do governo do rei e pela nação. Ordenou o rei aos filhos de Arão, que são quem? Os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Olha, o que está acontecendo aqui? O rei é que teve que ter o coração para determinar as pessoas que são sacerdotes para fazer o que ele já deveria estar fazendo. Mas certamente o rei anterior impediu isso.
Mas eles não estavam fazendo. Então, chegou agora, por isso que tem um grande valor e importância de quem? Do papel daquele que Deus coloca à frente. Porque o rei era a pessoa que Deus colocava à frente para governar. E quando ele desenvolvia bem seu trabalho, todos eram abençoados. Mas quando ele não fazia, aí as outras pessoas também sofriam os percalços com isso. Por isso que aqui nós encontramos a necessidade da purificação e o rei determina isso nos lugares sagrados. Veja que interessante que depois que o rei age dessa forma, assim como nós vimos no versículo 20 e 21, ele então convocou quem? Os maiorais da cidade, os líderes da cidade, segundo as suas cabeças, para restabelecer o culto e para eles virem para a casa do Senhor. Veja, se o rei tem autoridade, ele exerceu a sua autoridade. Se as pessoas depois não quisessem se debandar, é problema deles. Mas ele ordenou e as pessoas vieram. E a partir do momento que as pessoas vêm e ouvem a palavra, se abrir o coração, haverá um quebrantamento. E o que foi feito? Que nós acabamos de ler. Ofereceram diversos sacrifícios para a reconciliação da nação. Tanto é que foi feito aqui, coisa que há tempo a gente não vê nos escritos, também o sacrifício do bode. O valor que existia sobre ele, que é para expiação do pecado do povo, que está lá determinado no livro de Levíticos. O versículo 28 ao versículo 30 desse capítulo 29, é tão interessante quando a gente lê esses versículos, o 28 ao 30, olha o que diz. Toda a congregação se prostrou, quer dizer, ele convocou o povo, as pessoas vieram para estar ali, os levitas, as pessoas. Diz assim o versículo 28 ao 30. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até se acabar o holocausto, ou seja, as oferendas. Tendo-se acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos quantos com ele se achavam, prostraram e adoraram. Veja o versículo 30. Disse o rei Ezequias, e os príncipes e aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, ou seja, com cânticos de adoração e de louvor dos salmos, pelo que eles cantavam louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Olha, quando a gente vai lendo esses textos, todos eles, tanto é que eu te convido a ler esses textos, né, com bastante amor e devoção. Quando nós olhamos todo esse texto, eu fico imaginando a comoção, como que foi o coração do rei, dos seus assessores, das pessoas que estavam ali na congregação, na casa do Senhor, depois de tanto tempo fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, e agora aquelas trombetas tocando, cantando, louvando ao Senhor com os salmos de Davi, com os salmos de Asaf. Então, eu fico imaginando como foi aquele templo, o que aconteceu ali na casa do Senhor, quanta coisa que Deus fez para que, quebrantando o coração daquelas pessoas. Eu imagino, quando eu li esse texto, se fosse hoje, o povo pentecostal, o povo assembleano, as pessoas estavam dando aleluia, glória a Deus, e o quê? Falando em línguas estranhas, aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, e aqueles que não eram, estariam ali sendo batizados com o Espírito Santo, sendo renovado, porque é isso que acontece no movimento pentecostal. Mas naquela época, nós sabemos que o Espírito Santo, ele agia com conta-gotas naquele período, e o derramar do Espírito aconteceu desde quando? Registrado em Atos Apóstolos, capítulo 2, e permanece até hoje o ser cheio do Espírito Santo, de gozo e alegria, e o falar em mistério e estar na presença do Senhor com alegria e gozo. É claro que também isso acontece com pessoas que não são batizados com o Espírito Santo. Eu só estou dizendo que
Se isso aqui fosse num trabalho pentecostal, já sabemos o tanto de pessoas que seria batizado com o Espírito Santo e renovação seria tremendo. Mas da mesma forma, Deus se manifestou a graça dele, o poder dele e a misericórdia dele lá nos dias do rei e daquelas pessoas que aconteceu o quê? Uma adoração nacional. Aí vem acontecer o que nessa adoração nacional? A celebração da Páscoa. Por quê? Há muito que a Páscoa não era celebrada ali em Jerusalém. Quando nós olhamos o capítulo 30, aqui de segundo livro de Crônicas, nós vamos verificar aqui no capítulo 30, por exemplo, olha o verso 1. Depois disto, né, que tudo aconteceu aqui, na restauração do templo, os sacerdotes, né, já desenvolvendo o trabalho deles, que não fazia, os levitas, né, da tribo de Levi, né, os filhos dele, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, cada um nas suas funções, os cantores, os instrumentistas, fazendo as funções, os trabalhos deles, né, com sacrifícios no altar, enfim. Agora, o que acontece no capítulo 30? Depois disso, enviou Ezequias mensageiros por todo Israel e Judá. Ou seja, lembre que as tribos do norte já tinham sido levadas, mas ele enviou ainda carta e mensageiro para as pessoas ainda que sobreviveram, que não foram levados por inteiro ainda para a Síria. E escreveu cartas a Efraim, né, da tribo do norte, e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, o rei estava com o coração tão compungido, quebrantado, e convidou os seus irmãos, ainda que não tinha sido levado o cativeiro, que estava ali no norte, para virem e consagrarem e poder participar da Páscoa. Olha o versículo 5, que nos diz: ordenaram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba, quer dizer, no sul, até Dan, lá no norte, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Olha o que diz: muitos não a tinham celebrado, como está escrito, ou seja, muitos não havia ainda celebrado a Páscoa. O verso 6 diz assim: foram os correios com as cartas do rei e seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escaparam das mãos do rei da Síria. Quer dizer, esses que escaparam, volte para o Senhor, venha congregar, venha realizar a Páscoa. Olha o grande valor que tinha a Páscoa para os israelitas, assim como nós sabemos o grande valor que tem a Santa Ceia para a igreja. Por isso que nós estamos vendo aqui, que, literalmente, Ezequias foi um rei reformista, que voltou todas as funções para ali no templo de Jerusalém. Então houve o quê? Um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. O rei, os sacerdotes, os levitas oraram pela santificação do povo. Está aí nos versos 26 e 27, apresentando exatamente como que isso veio acontecer. Olha aí, ó, versos 26 e 27. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha havido coisa semelhante em Jerusalém. Olha quantos anos já se passou. Os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua oração foi ouvida, pois chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Deus ouviu as orações e ouve as orações daqueles que o temem. E assim eles abençoaram o povo e Deus literalmente age. O resultado, vamos verificar aqui umas notações que eu coloquei. O resultado da convocação à santificação. Qual foi o resultado que ocorreu? De modo que houve uma adoração, podemos chamar de uma adoração
de um quebrantamento nacional. Ou seja, as reformas espirituais ocasionou num dos maiores avivamentos do Antigo Testamento nesses dias. O povo, nós vamos ver isso claramente no capítulo 31, que o povo, impactado pela palavra de Deus, ao voltar para as suas casas, depois dessa festa toda em Jerusalém, o que eles foram fazendo? Destruíram as estátuas dos deuses, dos falsos deuses. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 31. Acabado tudo isso, os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés. Veja que então muitos dos que estavam lá no norte se converteram e literalmente removeram tudo que lá estava, até que tudo destruíram. Então voltaram os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Olha, isso chama o quê? Avivamento. Isso chama literalmente um quebrantamento nacional, onde as pessoas foram quebrantadas. Olha, isso me faz lembrar dos grandes movimentos, dos grandes avivamentos que vêm acontecendo em muitos lugares ainda no Brasil. Alguns anos atrás, as cidades brasileiras tinham poucos crentes, mas grandes avivamentos, grandes momentos Deus operou e muitas pessoas aceitaram a Jesus. Hoje nós temos as congregações, os templos cheios. Normalmente os templos, eu estou falando não somente da Assembleia de Deus, mas as igrejas evangélicas que servem a Deus com o coração quebrantado, que tem a Bíblia pautada como pureza. Hoje o Brasil é um país literalmente evangelizado, um país que em todas as ruas que nós passamos e Patinga, no Brasil inteiro, nas roças, nas cidades, lugarejo, tem uma igreja. E a Assembleia de Deus, então, nem se fala. Isso significa o quê? Povo crente existe, que adora o Senhor existe, mas um detalhe é que Deus continua ainda levantando líderes para promover o quê? Reformas espirituais. Assim como esse rei Ezequias, Deus usou para promover essa reforma espiritual ali em Judá. Da mesma forma, creio que em certos lugares, em certos ambientes, ou em certas congregações, enfim, há necessidade de reformas espirituais, ou mesmo de alguns indivíduos. Então, assim, nós encerramos o nosso primeiro ponto, tratando sobre o justo reinado de Ezequias. E o nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre Senaqueribe. Ele invade Judá. Esse tópico, através das abordagens históricas que nós vamos falar aqui, mostrará que o nosso inimigo não tem poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam o quê? Pelo crivo e pela provação de Deus. Literalmente isso aconteceu na vida de Ezequias, sendo servo de Deus, trabalhava para o Senhor, coração quebrantado, mas o inimigo aparece. Senaqueribe vem para invadir Judá. Houve o quê? O Império Assírio crescia, estava desenvolvendo cada vez mais, já havia levado as 10 tribos do norte. A Assíria vinha devastando, destruindo muitos pequenos países e os reinos, pequenos e grandes reinos, incluindo Israel, como já falamos, que foi levado cativo, já tinha trazido aquelas misturas ali para o Reino do Norte, e agora ele quer invadir também Judá. Senaqueribe pensa que poderá fazer o mesmo que ele fez lá em Israel, ele poderá fazer agora em Judá. O que ele faz? No capítulo 32, aqui do segundo livro de Crônicas,
no primeiro versículo já vai dizer: depois de tudo isso, o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de se apoderar delas. Desse jeito. Às vezes nós estamos na presença do Senhor, trabalhamos para o Senhor, com o nosso coração no Senhor, com toda a intenção do Senhor, com a vida consagrada, mas o inimigo também está ativo. Vai fazer todos os meios, as formas, para tentar nos descalçar, para tentar nos destruir, tentar nos invadir. Pedro fala, né, que o nosso inimigo é como leão que está bramando sempre ao nosso redor, tentando nos tragar. Literalmente assim. O que Senaqueribe fez? Como ele já fortalecido cada vez mais o seu império na Síria, então ele criou um grande exército para sitiar Jerusalém e começou a ameaçar a Ezequias. Ou seja, utilizar de meios, de modos, para provocar temor em Ezequias, balancear a fé dele, né? É assim que esse rei pretendia fazer. Olha o que ele faz. Aqui no capítulo 32, dos versos 6 ao verso de número 8, nós vamos verificar aqui, depois de tudo que ele fala, propõe, ameaça a Ezequias. O que Ezequias faz? Versos 6 ao 8. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si, diante dele, né, na praça da porta da cidade, ali em Jerusalém, e disse-lhes ao coração, ou seja, falou ao coração do povo. O que o rei disse? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou-se de ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o rei, mediante as ameaças de Senaqueribe, ele então reúne o povo e vai ali para animar o povo. Só que o rei, então, Senaqueribe, o que ele faz? Durante o período do cerco, né, que ele rodeou com o seu grande exército, na verdade, ele mandou Rabiscaque, quer dizer, ele mandou seus oficiais, ele ficou lá no norte, em Laís, e o que ele faz então? Os oficiais dele, né, os comandantes ali dos batalhões ali, foram para lá, e os soldados de Judá estavam onde? Os atalaias, os soldados com as suas flechas, estavam tudo aonde? Lá no muro, porque Jerusalém era cercada, né, pelas muralhas, e estavam então os soldados lá de cima, observando tudo que vinha. E o que os oficiais de Senaqueribe começou a usar de expressões, de palavras, para amedrontar o povo lá dentro, amedrontar os soldados. E além disso, em vez deles falarem no idioma deles, em aramaico, o que eles falavam? Eles falavam em hebraico, porque aqueles oficiais sabiam falar em hebraico, alguns deles ali sabiam falar, em vez de eles falarem em aramaico, porque se eles falassem em aramaico, o povo ali de Israel não estaria entendendo o que ele estava falando, mas esses oficiais, com a intenção de ameaçar, de amedrontar os israelitas, o povo ali dentro de Jerusalém, falava exatamente na linguagem do povo. Para quê? Para intimidar o povo, para abalar o moral do povo e também o moral do rei Ezequias. O capítulo 32, então, vai nos mostrar exatamente essas expressões em que eles estavam usando, escarnecendo do rei, do próprio Deus deles, do Deus de Ezequias, e, enfim,
blasfemando contra o Deus de Israel. O que acontece diante disso? O rei também ficou um pouco temeroso. Ou seja, houve o quê? Efeito das ameaças. Então, mesmo que o rei tenha falado lá na praça, animado os seus soldados, mas aconteceu o quê? Que os oficiais do rei começou a pedir para os oficiais de Senaqueribe para não falar em hebraico, e sim falar em aramaico. Por quê? Porque o povo estava ficando assustado. Então, à medida que eles estavam ali falando, começou a assustar o povo, e o povo começou a ficar temeroso, e começou já a sentir se enfraquecendo o povo. Ou seja, o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Começaram a ficar temerosos. E com isso foi fazer o quê? O rei também passou a sentir-se ameaçado, começou a ficar assustado, mesmo ele dizendo para que não temesse, né, o rei da Síria, porque com ele estava apenas a força do braço, mas com eles estava o Senhor. Mas agora o rei também já começa a sentir um fracasso ali. Nós vamos encontrar no texto de 2 Reis, no capítulo 19, verso 6, que quando ele procura o rei da época, o profeta da época era quem? Era Isaías. Então Isaías diz que Deus iria fazer o milagre. Deus usa o profeta Isaías para acalmar, para animar o coração do rei e para animar o coração do povo, que Deus iria operar o milagre e que Senaqueribe, com o seu exército, voltaria para suas terras e que lá ele seria morto. Então Ezequias apenas precisaria de quê? De confiar na palavra de Deus, dita pelo profeta. E lá estava o cerco. E o que é que ele faz? Aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, para nós encerrarmos. A oração do rei, ele ora ao Senhor com o coração, e aí acontece o livramento. Ou seja, nós vamos verificar nesse tópico que quem ousa afrontar a Deus é severamente castigado. Basta afrontar que Deus irá castigar essas pessoas. O que acontece? Vem então a oração confiante do rei Ezequias. Ezequias vai para a casa do Senhor. Ezequias fica de pano e saco de cinza e dobra o seu joelho e vai clamar ao Senhor dos Exércitos. Nós, quando olhamos para o livro do profeta Isaías, se você puder abrir a sua Bíblia comigo agora, no capítulo 37 do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, ele relata esses fatos. Muitas das coisas que o profeta Isaías relata está tanto no livro dos reis quanto no livro das crônicas. Mas eu quero ler no próprio livro do profeta Isaías, porque Deus o usou para falar com o rei. E aqui, no capítulo 37, o versículos 14 e o versículo 15 de Isaías, vai dizer assim: recebendo a carta das mãos dos mensageiros e tendo-a lido, ele, Ezequias, subiu à casa do Senhor e ele a estendeu, colocou a carta, né, das blasfemas feita pelo rei da Síria, colocou diante do Senhor a carta, ali no altar do Senhor. Ele orou diante do escárnio que o rei da Síria fez em relação ao Deus de Israel. E o texto, no capítulo, versos então 14 e o 15, vai dizer claramente que ele ora ao Deus de Israel. E se o irmão ler a sequência dos versículos 16 em diante, os irmãos vão verificar que o rei,
Ezequias ali diante de Deus, com a carta que foi enviada pelo rei Senaqueribe, pelo rei da Síria, zombando do Deus de Israel, e também zombando do rei Ezequias, ele ora. O que é que o rei faz? Ele agradece a Deus por todas as coisas. Ele reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele declara nesses versículos seguintes a soberania de Deus, que Ele é que reina, que Ele que é o Senhor de todas as coisas. E ele também, na sua oração, ele cita e fala: ó Senhor, o Senhor está vendo a afronta de Senaqueribe, mas eu peço ao Senhor que me livre, né, desse ímpio. E assim foi a oração do rei Ezequias diante de Deus. Deus, então, usa o profeta Isaías e conforta o coração do rei. Ou seja, Deus ouviu as orações de Ezequias, do rei Ezequias, e também Deus disse para Ezequias sobre o atrevimento, a ousadia, o escárnio de que Senaqueribe fazia contra o Deus de Israel. Por isso que em Isaías, no capítulo 37, versos 33 a 38, vamos verificar lá o quê? Que relata que o rei da Síria, o próprio profeta está dizendo, de que o rei da Síria não iria entrar em Jerusalém. O profeta, através de Deus, acalmava o coração do rei Ezequias, de que Senaqueribe não iria adentrar a Jerusalém. E o que acontece? O anjo do Senhor vai ao acampamento dos assírios e mata 185.000 soldados assírios. É o quê? Mais do que a metade da população de Ipatinga. Com essa mortandade causada pelo anjo do Senhor, então o rei Senaqueribe, ele volta a Nínive, a capital da Assíria, e quando ele retorna, tempos depois, o texto vai nos dizer que Senaqueribe estava lá, diante do seu Deus, fazendo as suas oferendas ao seu Deus. Chega então os seus filhos, 2 dos seus filhos, e assassina, mata o próprio pai, e Senaqueribe morre ali no templo do seu Deus, diante das suas oferendas, ele morre. Isso então mostra para nós, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O que o Senhor diz, ele faz, ele age. Isso tudo porque Ezequias foi um homem que tinha um coração reto diante de Deus e se colocou diante de Deus para fazer com que o povo do Senhor voltasse a servi-lo e a adorá-lo. E assim, então nós concluímos que nesta história, que ninguém pode, vimos aqui que ninguém pode afrontar ou zombar do nosso Deus vivo e ficar impune. Literalmente, o Senhor irá castigar. O reinado de Ezequias foi muito diferente de todos os reis de Judá, pois ele foi temente e confiou no Senhor. Isso significa que ele nos deixa uma grande lição. Deus sempre ouve as orações sinceras daquelas pessoas que confiam nele, mesmo diante de situações complexas, mesmo diante de situações em que nós possamos estar o quê? Angustiados ou complicados, mas Deus está ali ouvindo a nossa oração. E assim, então nós encerramos a nossa aula, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo fato de que Ele ouve as orações daqueles que o temem. Espero que você tenha sido abençoado, edificado, fortalecido através desse tema, desse assunto que nós estudamos hoje. Que Deus possa abençoá-lo e que nós, no nosso tempo presente, nós possamos também desenvolver, assim
propor no nosso coração, assim como o rei Ezequias propôs, de fazer novas alianças, de se colocar diante de Deus, para que grandes coisas possam acontecer em nossas vidas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque foi muito edificante para mim, e creio para com nossos irmãos que têm acompanhado essa ministração, como o Senhor realizou proezas através desse homem que tinha um coração na tua presença, que abriu o coração para ti e cedeu-se para ti, Pai. Assim nós oramos ao Senhor por o nosso tempo, Senhor, que nós possamos também estar aberto para o Senhor, com foco no Senhor, ter o nosso coração quebrantado, pronto para servir a ti, Senhor. A quantos momentos de nossas vidas são necessárias reformas e mudanças, e que nós estejamos prontos para entender, ouvir do Senhor, que esse é o tempo e esse é o momento. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.